Pessoal, continuando aqui, aprendendo mais aí sobre a renda fixa, a gente vai olhar agora os tipos de títulos que a gente tem no mercado financeiro, entender um pouquinho mais quais são os riscos e a oportunidade de cada um deles. Como eu comentei anteriormente, nós temos no governo federal basicamente 3 títulos que são negociados no mercado hoje. São eles: Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA+, Tesouro Selic. Olhando do ponto de vista de risco, o nosso risco em relação a uma aplicação financeira dessa, risco de crédito, seria o governo federal não pagar a sua dívida pública federal. Conforme eu comentei anteriormente, esse tipo de ativo é considerado ativos com menor risco dentro do mercado financeiro. Por quê? Porque o governo federal pode imprimir dinheiro, se for necessário. Claro, isso tem outros impactos na economia. E isso geraria todo um efeito em cadeia que prejudicaria todo o restante aqui do nosso quadro. Então, isso aqui é considerado os ativos de menor risco que nós temos de aplicações financeiras dentro do Brasil atualmente. Seja dentro do banco, seja dentro de uma corretora, seja dentro do banco de investimentos, ok? Nós não temos aqui garantias para esse tipo de título. A nossa garantia é acreditar que o governo federal vai pagar as suas dívidas, mas isso não tem que ser algo preocupante, tá? O Brasil é um bom pagador de dívidas e a gente tem uma boa conjuntura, uma boa estrutura em relação a essa questão aqui, tá bom? Inclusive, o título público federal ele tem menor risco do que deixar o seu dinheiro parado na conta corrente do banco ou mesmo na poupança. Nesse segundo quadrante, nós temos os principais ativos emitidos pelos bancos e pelas instituições financeiras. Nós temos o CDB, Certificado de Depósito Bancário, a LCI e a LCA, que é uma letra de crédito do setor imobiliário ou do agronegócio, e uma letra financeira. Esses dois ativos aqui, LCI e LCA, por ter lastro no setor imobiliário e agronegócio, eles têm hoje isenção de imposto de renda. Qual o risco que a gente tem aplicando num tipo de investimento como esse? O risco nosso é o emissor do banco. Então, sempre que a gente for fazer uma aplicação financeira numa renda fixa, num CDB, numa LCI, numa LCA ou numa letra financeira, a gente precisa olhar a qualidade de quem está emitindo isso, quem é o banco. E aí depois eu vou comentar uma forma que vocês podem analisar a qualidade ou o risco de crédito desse banco. Hoje nós temos aqui nas instituições financeiras uma garantia adicional, famoso FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Para quem não conhece ou para quem não sabe, é como se fosse um seguro contratado pelas instituições financeiras que garantem o valor de até R$250 mil por CPF ou por instituição. Isso significa que, se você tiver um desses bancos ou dessas instituições financeiras, se for um CDB, uma LCI ou uma LCA, só cuidado, tá, gente? A letra financeira não se enquadra nisso, tá? Só esses demais ativos aqui de cima. Você tem lá o Fundo Garantidor de Crédito, que vai te estornar esse valor. Então, se eu investir num CDB de um determinado banco, esse banco veio a falir ou decretar falência, eu vou ter direito a receber, ser ressarcido em relação aos valores que eu apliquei com os rendimentos, tá? No valor de até R$250 mil. E aqui até fazendo um adendo em relação ao que a gente conversou lá na primeira aula dos riscos de se investir através do banco ou de uma corretora, que eu comentei que os riscos são iguais. A verdade você pode ter uma conta numa única instituição financeira, numa corretora, por exemplo, num banco de investimentos, por exemplo, e você pode fazer uma diversificação. Posso investir lá em um CDB do banco X, uma LCI do banco Y e numa LCA do banco Z, mantendo aí um valor de até R$250 mil, por exemplo, que eu ficaria aqui dentro dessa garantia do FGC.
E se por acaso essa instituição financeira onde eu tenho conta vir a quebrar, falir ou simplesmente deixar de operacionalizar aqui no Brasil, não tem problema nenhum. Simplesmente vou lá na Clearhouse, nas câmeras de custódia, e peço para solicitar a transferência para uma outra instituição financeira. E aqui eu fico resguardado aí do ponto de vista de segurança com essa garantia a mais em relação a esses títulos que eu comentei aqui anteriormente. Ok? Indo aqui para o terceiro quadrante, nós temos aqui os títulos de crédito privado, que vem sido bastante fomentado nesses últimos 2 anos. Tá? Nós temos as debêntures, que podem ser isentas de imposto de renda se estiver ligado aí à infraestrutura. Nós temos o CRI, que é um certificado de recebíveis imobiliário. Nós temos o CRA, que é um certificado de recebíveis do agronegócio. Assim como a LCI e a LCA, que eu comentei anteriormente, esses ativos aqui também são isentos de imposto de renda. O risco também é o emissor do papel, a empresa, no caso, que está lastreada a esses ativos, e as garantias podem ser diversas. Cada tipo de debênture, CRI, CRA, pode ter algum tipo de garantia diferente. Não vamos entrar no mérito hoje, mas é possível colocar, por exemplo, a própria empresa, ativos da empresa, imóveis daquela empresa, como uma segunda garantia em relação a cada um desses ativos. Quando a gente vai fazer uma aplicação financeira num título emitido por uma instituição financeira ou um título emitido por uma instituição privada, nós temos lá o rating dessa empresa. O rating nada mais é do que uma análise em relação ao risco que aquela empresa tem em não pagar as suas dívidas, sendo que quanto mais alto, melhor, quanto mais baixo, pior. Então, hoje, como regra geral, algumas classificadoras de rating podem ter uma classificação um pouco diferente disso, tá? Mas você teria aí o AAA, que seria a melhor nota que uma empresa, que uma instituição financeira ou até mesmo que um país pode ter em relação à capacidade de pagar as suas contas, em relação ao risco de default que a gente comenta aí no mercado. E isso vem diminuindo gradativamente. Então a gente tem aqui os AAA, o AA, o A ou AAA, a pronúncia correta. Nós temos aí os AAA, AA e somente o A. E vem diminuindo aqui até os CCC, C ou simplesmente sem rating. Então, quando a gente está olhando aqui, falando como regra geral, a grosso modo, isso aqui seriam ativos de baixo risco, sendo que o AAA é o menor risco que uma instituição financeira ou um banco pode ter. Isso aqui seria um risco intermediário, sendo BBB menor dentro dessa classificação aqui e o B o menor. E aqui seria um risco alto, ou seja, são empresas que têm uma baixa ou uma dificuldade em arcar aí com seus custos. Normalmente aqui a gente está falando de empresas ou que têm uma dívida muito alta, estão muito alavancadas, ou de repente uma empresa que é startup, que tem um patrimônio ainda pequeno. Então a aula de hoje foi falando um pouquinho mais aí sobre a renda fixa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece, dá um curtir aí, deixa seu comentário aí nos nossos vídeos, para que a gente possa estar criando aí cada vez mais conteúdo e ajudando vocês a entender um pouquinho mais da estrutura do mercado financeiro e começar a fazer as suas aplicações aí de forma segura. Obrigado e até a próxima aula.